Agradecendo a você que está acompanhando, ouvindo nossos áudios de estudo bíblico, aqui no canal no YouTube. Se você não é inscrito, é claro, eu peço que você se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações. Também para acompanhar nossas playlists, os nossos estudos. É nesta Bíblia aqui, King James atualizada. Essa é a nossa indicação, ok? Então compartilha também, deixe seu joinha e compartilha com alguma pessoa que você acredita que queira, que deseja também meditar, estudar a palavra de Deus. Todas as dúvidas nós esclarecemos aqui na palavra de Deus, por isso somos orientados diariamente a ler e colocar em prática. Ler as Escrituras e colocar em prática em nossa vida diária. E lembrando que nós estamos lendo o Velho Testamento para conhecermos, mas nós vivemos o Novo Testamento, porque o Velho Testamento se cumpriu no Novo. Hoje nós ouvimos a voz de Jesus. Hoje nós obedecemos e cremos em Jesus. Vamos então para o conteúdo. Deuteronômio capítulo 5. Os 10 mandamentos da Torá. Então Moisés mandou que todo o povo de Israel se reunisse e proclamou: Ouve, ó Israel, os decretos e as leis que hoje comunico aos vossos ouvidos. Vós os aprendereis e buscareis aplicá-los à vida prática diária. Veja só, estou com uma Bíblia de estudo King James atualizada e vamos ler aqui o rodapé. Os capítulos 5 a 11 formam um segundo discurso de Moisés e apresenta a extensa exposição dos chamados, entre aspas, 10 mandamentos. Êxodo 20, versículo 3 ao 17, com exortações à obediência às orientações de Yahvé. A aliança que Deus estabeleceu com Israel no Monte Horebe, entre aspas, Sinai, e que agora estava sendo ratificada, vinculava o povo de Israel como o Senhor, como soberano absoluto da nação, e com sua Torá, lei e regulamentos, como o estilo de vida dos súditos. A fidelidade à aliança traria a Israel as bênçãos do Senhor, ao passo que violar este pacto implicaria a toda a nação os castigos apresentados como, entre aspas, maldições. Desculpa, vou ler novamente. A fidelidade à aliança traria a Israel as bênçãos do Senhor, ao passo que violar este pacto implicaria a toda a nação os castigos apresentados como, entre aspas, maldições. Mais tarde, o profeta Jeremias anunciaria uma nova aliança, Jeremias 31, 31 ao 34, que tornaria obsoleta a aliança do Sinai. Hebreus 7, 22, Hebreus 8, 6 ao 13, Hebreus 10, 15 ao 18. Continuando, versículo 2. Yahvé, nosso Deus, estabeleceu conosco uma aliança no Monte Horebe. Versículo 3. Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas sim conosco, com todas as pessoas que neste dia estão presentes a essa assembleia, todos vivos aqui. Vamos abrir referência cruzada, Mateus 13, 17. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Aqui é Jesus falando, explicando o propósito das parábolas. Olha só o versículo 13. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Versículo 14. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos,
ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aí o versículo 17: pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouves, e não ouviram. Portanto, atentai para o significado, a parábola do semeador. Ele vai explicar: quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Versículo 20: o que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, existe por pouco tempo, e quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Versículo 22: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Aí o versículo 23: mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. É aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e outros ainda 30 vezes mais, e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Mais uma referência cruzada, Hebreus 8, a partir do versículo 9. Não conforme a aliança que fiz com seus antepassados no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Versículo 11: ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Versículo 13: ao proclamar, entre aspas, nova esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira. E ao que se torna superior o envelhecido, e ao que se torna superado e envelhecido, e o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Voltando em Deuteronômio 5, nós lemos o versículo 3, agora continuaremos no 4. Yahvé falou convosco face a face, sua voz se projetou do meio das chamas no monte. Versículo 5: naquela época eu fui colocado entre o Senhor e vós, a fim de vos anunciar a palavra de Yahvé, pois ficastes com medo do fogo e não subistes a montanha. Foi quando ele nos disse: eu sou Yahvé teu Deus, aquele que te libertou e fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Gálatas 3:19. A lei e a graça da promessa. Versículo 19 de Gálatas 3. Qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, com letra maiúscula, Jesus, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Voltando em Deuteronômio 5, agora versículo 7. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 8. Não farás para ti nenhum ídolo,
nenhuma imagem de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, no céu, ou cá embaixo da terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Versículo 9. Não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhes prestarás qualquer tipo de culto. Porquanto eu, o Eterno, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Versículo 10. Contudo, dedico amor misericordioso até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Versículo 11. Não tomarás em vão o nome de Yahvé teu Deus, pois o Senhor não deixará impune aquele que usar o seu nome sem o devido respeito. Versículo 12. Guardarás o dia de sabate, sábado, a fim de santificá-lo conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Veja que na Almeida Revista Corrigida, voltando no versículo 11, está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Referência cruzada, Mateus 5:53. Mateus 5:53 está escrito. Está errado aqui, ó. Não tem versículo 53. É um erro aqui dessa Bíblia ao meio da Revista Corrigida. Então, voltando em Deuteronômio 5, agora continuando, versículo 12, como eu li: guardarás o dia de sabate, sábado, a fim de santificá-lo conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Versículo 13: trabalharás 6 dias e neles cumprirás todos os seus afazeres. Versículo 14: o sétimo dia, porém, é um sabate, o sábado, de Yahvé teu Deus. Nesse dia não farás obra ou trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver vivendo em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Hebreus 4:4. Pois em certa passagem ele se referiu ao sétimo dia, nestes termos, : no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. Continuando em Deuteronômio, versículo 15: recorda que foste escravo na terra do Egito, e que Yahvé teu Deus te libertou e te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Eterno teu Deus te ordenou guardar o dia de sabate, o sábado. Honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou o Senhor. Honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou o Senhor, o teu Deus, a fim de que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que Yahvé teu Deus te concede. Versículo 17: não assassinarás. 18: não cometerás adultério. 19: não furtarás. 20: não darás falso testemunho contra o teu próximo. 21: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo ou serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem bem algum que pertença a teu próximo. Aqui na Almeida Revista Corrigida está: honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Efésios 6:2: honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Veja só o comentário. No Antigo Testamento, quanto a esse mandamento, a, entre aspas, promessa, com letra minúscula, tem a ver com a ocupação da terra, ou seja, de toda a Palestina,
desde que Israel se arrependesse de seus pecados e mantivesse fiel a Yahvé, o nome de Deus em hebraico. Paulo, evidentemente, não está se referindo a esse aspecto particular, mas a uma aplicação geral dos resultados da obediência ao mesmo princípio bíblico. Os pais representam o cuidado de Deus para com seus filhos, especialmente quanto aos menores de idade, quando cristãos têm a responsabilidade divina de educá-los na palavra de Deus, zelar por seu progresso moral, ético e social. Os filhos têm a obrigação de obedecer e respeitar a seus pais como ao Senhor. Os pais devem evitar submeter seus filhos a qualquer tipo de constrangimento, maus tratos ou injustiça. Colossenses 3:20. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. E no 21, pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Lucas 18:20. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tiago 2:11. Pois aquele que proclamou, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém cometes um assassinato, te tornaste da mesma forma transgressor da lei. Romanos 13:9. Porquanto os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem neste mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja só o comentário. Jesus nos ensinou que o nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Nosso próximo é qualquer pessoa que tem necessidade, uma pessoa necessitada, independentemente da cor, do sexo, da educação, da raça, da religião da pessoa ou classe social. Lucas 10:25-37. Devemos buscar o maior e o melhor dos dons. Qual é? O amor fraterno. 1 Coríntios 13:13. O mais importante dos mandamentos. Lucas 12:15. Em seguida lhes advertiu: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Veja só, nós lemos aqui no versículo 21, agora da Almeida Revista Corrigida, olha. E não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aí que nós lemos aqui, referência cruzada, Lucas 12:15. Vou ler novamente. Em seguida lhes advertiu, aí Jesus falando, onde Jesus condena a avareza. Em seguida lhes advertiu: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Veja só, a vida é muito mais do que possuir, né? O rico era louco porque não compreendia que suas posses eram apenas emprestadas. 1 Timóteo 6,17. Ninguém consegue poupar, entre parênteses, guardar as bênçãos de Deus, apenas em benefício próprio. 1 Timóteo 6,18. A vida terrena não tem mais valor do que a vida eterna. Conclusão: a única riqueza duradoura é receber o Espírito Santo, guardá-lo no coração e investir seus dons em benefício do próximo e da sociedade. A única riqueza duradoura é receber o Espírito Santo, guardá-lo no coração e investir primeiro na nossa vida de obediência, santidade, e os nossos dons, ou dom, pelo menos um dom, a pessoa recebe quando recebe o Espírito Santo, dom ou os dons em benefício do próximo, como também da sociedade. João 17:3. Voltando em Deuteronômio, então nós lemos o versículo 21, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo ou serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem bem algum que pertença a teu próximo.
Moisés é convocado a mediar. Versículo 22. Estas palavras proclamou Yahvé a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, com alta e poderosa voz, e nada mais acrescentou. Então, tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, as entregou a mim. Versículo 23. Contudo, quando ouvistes a voz que vinha do meio das trevas, enquanto a montanha ardia em chamas, aproximastes de mim com todos os chefes de vossas tribos e demais anciãos e autoridades, e suplicastes: eis que Yahvé vosso Deus nos revelou sua glória e sua grandeza, e nós ouvimos claramente a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus pode falar ao ser humano sem que este deixe de ouvir. E agora, por que iríamos morrer? Estas grandes chamas vão nos devorar. Se continuarmos a ouvir a voz de Yahvé, nosso Deus, nós vamos perecer. Versículo 26. Em verdade, que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu? Versículo 27. Aproxima-te, pois, tu, Moisés, para ouvir tudo o que Yahvé, nosso Deus, tem a dizer. Tu nos dirás tudo o que o Eterno, nosso Senhor, te comunicar. Nós ouviremos atentamente e obedeceremos. Versículo 28. Yahvé compreendeu bem o sentido das vossas palavras quando falastes comigo e me disse, ouvi perfeitamente as palavras que este povo te dirigiu. Falaram com sabedoria e justiça. Versículo 29. Como seria bom se eles sempre pensassem desta maneira e tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Mateus 23, 37. O lamento de Jerusalém. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha colhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Veja só aqui, o próprio Jesus reconhece que os seus próprios irmãos não o receberam. Deus tem feito tudo para o seu povo. Mas a rejeição de Israel ilustra o coração empedernido da raça humana, endurecido, petrificado em relação ao seu Criador. João 1:11. Porque o pecado vai nos separando de Deus. O pecado encauteriza nossa mente, tira a sensibilidade, endurece o coração. Lucas 19, 42. Jesus chora por Jerusalém. Eu vou ler o 41 para melhor entendimento. Quando ia chegando, assim que viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela e proclamou: Ah, se tu compreendestes nesse dia, sim, tu também, o que traz a paz. No entanto, agora isto está encoberto aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti. Também lançarão por terra tu e os teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Veja aqui, Jesus, ao observar a cidade e o povo a quem tanto amou, sabendo do desenrolar da história e de tudo quanto aquela gente, seus filhos e netos ainda sofreriam por causa dos seus corações empedernidos, Jesus não suportou a emoção e esvaiu-se em pranto, derramando o seu lamento na forma de lágrimas sobre o solo árido da Palestina. Jesus bem sabia que sua entrada triunfal era na verdade o caminho do holocausto.
A coroa que o aguardava era de espinhos, e todos os seus seguidores o abandonariam em breve aos carrascos. Aí, Jesus profetizou detalhes sobre como seria a invasão romana cerca de 40 anos mais tarde. Os exércitos romanos, durante anos, construíram trincheiras até sitiar toda a cidade. A descrição do Senhor lembra as predições do Antigo Testamento, Isaías 29:3, Ezequiel 4:1-3. Deus, na pessoa de Jesus, o Messias prometido, achegou-se até seu povo amado, e eles não o reconheceram e o rejeitaram, assim como ocorre nos dias de hoje em toda a terra com relação ao Evangelho. João 1:10-11, conforme Lucas 20:13-16. Aqui termina a seção central de Lucas, sobre a ida de Jesus para Jerusalém, iniciada em 9:51. O verso 45 começa a seção sobre, entre aspas, Jesus no templo, que termina em 21:38, com a profecia sobre a invasão de Jerusalém e a destruição total do templo. Voltando em Deuteronômio, continuando no versículo 30, vai, portanto, e dize-lhes que podem voltar às suas tendas. Versículo 31. Tu, porém, permanece aqui comigo, para que eu te diga todos os mandamentos, os decretos e as doutrinas que lhes ensinarás, a fim de que os pratiquem na terra que eu dou a eles como propriedade. Obedecer a Deus e viver feliz. Versículo 32. Sendo assim, tendes todo o zelo para agirdes conforme vos ordenou Yahvé vosso Deus. Não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda. Versículo 33. Andareis em todo o caminho que Yahvé vosso Deus vos orientou, para que vivais, sendo portanto felizes e prolongando os vossos dias na terra que haveis de tomar posse. Provérbios 4:7. O princípio fundamental do saber é: procura obter sabedoria, investe todo o teu ser e o que possuis para adquirir entendimento. Lucas 1:6. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Estava se referindo a Zacarias e Isabel, sua esposa. Vamos ler aqui o versículo 5 para melhor entendimento. Gabriel anuncia o nascimento de João. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias, e Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Veja só, Zacarias e Isabel não eram impecáveis, mas amavam o Senhor de coração. E Deus observava essa, entre aspas, adoração interior em seus servos, a qual se refletia, entre aspas, exteriormente no cumprimento irrepreensível dos preceitos religiosos, Filipenses 3:6, e especialmente no relacionamento com as pessoas. Um grande contraste em relação às atitudes apenas cosméticas dos fariseus. Mateus 5:20, Mateus 23:2-5.